Beleza, pessoal. Então, assim, tem algumas carinhas aqui novas, né? Outras que estão com a gente desde o começo. E, basicamente, assim, a gente está fazendo um apanhado geral da história da redenção, naquilo que a gente chama de teologia bíblica. Teologia bíblica é quando você aprende a estudar a Bíblia não por tópicos ou por assuntos, mas como uma narrativa que tem um início, um desenvolvimento e um final, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, mesmo ela sendo vários livros compilados dentro de um só, a gente percebe que esses livros, eles são colocados dentro de uma ordem bem proposital, digamos assim, e eles vão desenvolvendo uma história, e essa história a gente chama de história da redenção, né? E aí, o que a gente viu até agora? Basicamente, nas primeiras aulas, a gente estudou o Pentateuco, e o Pentateuco, basicamente, é Moisés escrevendo sobre o quê? Sobre a criação, a origem do povo de Deus, né? Então ele começa desde lá de como o mundo surgiu, colocando autoridade em Deus como Criador e tudo mais, e aí passando pela queda do homem, né? A gente viu tudo isso. E agora Deus quer redimir a sua criação, ele quer redimir a humanidade, e ele fala que vai fazer isso através de uma semente, através de um descendente. Então, esse descendente ele vai ser desenvolvido de um indivíduo, Abraão, até uma nação, Israel, nesses 5 primeiros livros, né? Então a gente começa com o chamado de Abraão lá no meio de Babilônia, né? No meio de Ur dos Caldeus. Caldeus são os babilônicos, o princípio dos babilônicos. E aí Abraão vai ser transformado então numa grande nação, passando por escravidão, passando por um monte de coisa, até finalmente eles chegarem então aonde? Na Terra Prometida. E aí os livros de Josué e Juízes vão narrar pra gente o assentamento do povo na Terra, né? E aí na Terra ali eles têm as leis de Deus agora, eles têm a Terra Prometida finalmente, eles se assentam, eles dividem as terras, tudo isso é descrito ali. E no livro de Juízes eles passam por um período assim bastante controverso, bastante complicado, de um ciclo de desobediência, rebeldia, violência, arrependimento, e aí começa tudo de novo e eles vão piorando, 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 até que a gente chega em 1º e 2º Reis, onde o povo vai falar assim, não, o problema que a gente não está se estabilizando aqui é porque a gente não é que nem todas as outras nações, né? Então, assim, basicamente Deus chama Abraão para ser o quê? Uma nação diferenciada. E aí Deus fala assim, ó, vocês vão ser diferentes, com um conjunto de leis diferentes, com princípios diferentes. Tá bom, mas e se a gente for que nem todas as outras nações? Isso vai resolver os nossos problemas até agora, né? E aí o livro dos reis, né? Aliás, eu pulei aqui 1º e 2º Samuel, né? O livro de 1º e 2º Samuel vai mostrar o primeiro rei, Saul, na sua ascensão e queda, e aí Davi, na sua ascensão e relativa queda ali no final. E a gente começa a entrar no livro dos reis, então, com Salomão e tudo mais, e a divisão do reino. E o que a gente começa a observar é que também esses reis, eles vão ser extremamente desobedientes. E aí você tem, em paralelo com o livro dos reis, vários livros dos profetas. Então, assim, a gente meio que perde um pouco da noção das coisas, porque como a leitura não é linear, né? Você lê toda a história dos reis até o exílio, assim, até, beleza, fizemos besteira, vamos parar em Babilônia. Aí você começa um profeta e o profeta está falando de Nínive e de um peixe que engoliu um homem. Você, ok. Aí você lê Naum. E quando eu estou falando hiperbolicamente, porque ninguém aqui lê Naum, obviamente, né? Mas assim, digamos que exista alguém no planeta Terra que leia Naum. Essa pessoa vai ler Naum e vai falar assim, mas o que está acontecendo aqui? Por que Deus está falando? E o que está acontecendo? Esses profetas, eles estão observando a rebeldia do povo e do rei que está sendo desenvolvida aqui nesses livros, e eles estão falando, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão parar em Babilônia, se vocês, né? Então, quando você vai lendo, você tem que se situar para esse profeta, ele está em qual momento da história aqui desses reis, né? E no livro dos reis você tem basicamente a marcação temporal, né? Esse rei aqui reinou de tanto até tanto e tal. E geralmente no livro dos profetas tem lá no comecinho, né? Profeta falando de tal, da época do rei tal. Aí você, opa, peraí, então ele está falando dessa época aqui mais ou menos, né? Então você tem aqui nessa lista de baixo, os profetas que falaram para o Reino do Sul, porque aqui no livro dos reis vai ter uma ruptura do reino, né? Então, Israel vai sofrer uma guerra civil e eles vão se dividir entre Israel e Judá, Samaria e Jerusalém, o Reino do Norte, o Reino do Sul. E aqui no Reino do Sul, que é basicamente a tribo de Judá e de Benjamim, você tem todos esses profetas aqui, né? Isaías, Obadias, Joel. Você tem 2 profetas lá, que são registrados pelo menos com livros, que são Oséias e Amós, mas você tem Elias, Eliseu, né, que estão lá no livro dos reis. E você tem Jonas e Naum, que são profetas que falam para fora do povo de Israel, né? Eles vão falar lá com Nínive, basicamente, com os assírios e tudo mais. E aí, com essa excessiva desobediência do povo, né? E assim, quando eu falo povo, na verdade, o que a gente precisa entender bastante aqui, quando a gente fala do período dos reis, é que a partir, ou pelo menos do Pentateuco, Deus está lidando com um povo.
E esse povo é composto por vários indivíduos que tomam decisões individuais. Então as pessoas elas são tratadas de acordo com seus erros. Então você tem lá o santuário, tudo mais, o indivíduo pecou, ele vai lá, ele faz tudo isso. Deus ele fala para Moisés que fala para o povo como um todo, né? A partir do governo dos reis, quando o povo fala assim, a gente quer alguém para nos representar como as outras nações. Deus fala assim, então vocês querem um rei. Então eu vou começar a me relacionar com vocês agora a partir do rei. Então meu relacionamento agora não é mais diretamente com vocês, é com o rei. Então eu vou falar diretamente com o rei. Se o rei for fiel, eu vou abençoar toda a nação. Se o rei for infiel, eu vou castigar, eu vou, né, disciplinar toda a nação. Os reis começam a se tornar rebeldes. Deus fala assim, então agora não vou nem lidar com o rei mais. Eu vou colocar quem? Um profeta. Então você percebe que a relação entre Deus e o indivíduo, ela só vai entrando mais intermediário no meio. Agora você tem um profeta, agora você tem um rei, né? Então, esses profetas agora, eles vão conversar ali, olha, os reis eles estão sendo desobedientes, idólatras. Então, quando aquele rei é desobediente, toda a nação cai em idolatria, né? E aí isso vai acontecendo e sendo registrado cada vez mais por esses profetas, até que eles vão parar no exílio. E aí lá no exílio você tem outros profetas, né? Você tem os profetas pré-exílicos, que são esses roxinhos, lá e sei lá. Os verdinhos são os profetas exílicos, eles vão falar no período do exílio, né? Na verdade, Jeremias ele está numa transição, né? Porque ele começa a falar bem quando os babilônicos estão chegando, né? Ele é preso por causa disso, enfim, acontece um monte de coisa. E aí isso vai acontecendo durante o livro dele, né? E aí ele está vivo ainda assim, quase lá na frente. E aí é até interessante que tem um momento de interação ali, até no livro de Daniel, que você percebe que tem uma interação ali com Jeremias. É um negócio bem interessante, assim, a gente vai ver isso depois. Mas essas histórias elas começam a se intercalar ali, né? Porque são pessoas no mesmo período. Ezequiel está no mesmo período de Daniel, ele também. Ezequiel está na Babilônia, ele começa a profetizar lá da Babilônia, né? E Daniel, classicamente, né, a história talvez mais famosa de todos esses profetas, falando lá do exílio. E aí você tem, então, finalmente, a recriação do povo de Deus, que é a saída do exílio, após os 70 anos lá que foram profetizados. Então você vai ter os profetas pós-exílicos, aqueles 3 lá em cima, e aí você tem também livros históricos, que são Esdras, Neemias, Ester, narrando também esse processo do exílio. E aí, o que você vai ter também? A gente terminou Reis, né, na nossa última aula, a gente parou no ano passado em Reis, né, exatamente ali. E aí, o certo seria agora a gente ir para Crônicas, né? Só que Crônicas ele vai ser uma repetição de todo esse processo aqui, só que ele é formatado e editado de um jeito a passar uma mensagem teológica muito específica, que vai interagir com esses profetas também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agora estudar os livros de sabedoria, a gente já vai falar sobre eles, mas a gente vai estudar todos os profetas, depois a gente vai pegar a parte histórica ali de Esdras, Neemias e Ester, e aí a gente vai finalizar o Antigo Testamento com esse resumo geral que a gente vai ver em 1ª e 2ª Crônicas, que foram possivelmente compilados, editados por Esdras. Então, o livro de Crônicas ele já é escrito de lá do pós-exílio, enquanto o livro dos reis ele vai sendo escrito enquanto as coisas acontecem, né? Legal. Então, por isso que é interessante. Ele tá lá no começo por ser uma categoria de livros históricos, mas ele é escrito praticamente no final. E aí eles olham, tipo assim, ele não está olhando para o que está acontecendo em tempo real, ele está olhando para o passado e falando assim, isso aqui aconteceu por causa disso, isso vai levar a tal. Então eles vão vendo como isso vai se interagindo e eles deixam uma mensagem no final para o povo que está voltando agora do exílio, manter as esperanças e tudo mais, né? Então assim, essa é basicamente a estrutura do Antigo Testamento que a gente tem visto. Aí, agora, à medida que a gente vai desenvolvendo o tema e vendo como é que esses reis vão sendo estabelecidos, a gente vai ver uma categoria que ela é colocada um pouco à parte dessa história da redenção, porque a gente sai dessa história, digamos, linear, e é uma coisa, parece que à parte dali, que são os livros de sabedoria, ou de sapiência, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Eles não narram uma história necessariamente, eles não fazem parte dessa linha histórica que está acontecendo, mas eles estão colocados ali como uma espécie de sabedoria dada por Deus para os reis, que vão ser esses indivíduos que vão o quê? Representar a nação diante de Deus. Então, Deus dá, parece que uma sabedoria especial para esses reis, para que eles possam, digamos assim, estar instruídos para poder governar bem, né? Então, Davi deixa ali um legado através dos Salmos, Salomão através de Provérbios, de Eclesiastes, de Cânticos, né? Então, basicamente, essa literatura de sabedoria aqui, que aparece no meio da nossa Bíblia, né? Esses livros, eles estão relacionados com essa figura representativa que é o quê? O rei messiânico. E aí, o que é o Messias, né? Messias é a palavra
para ungido, é a palavra hebraica para ungido, Messias, que vai ser traduzida no Novo Testamento para o grego como Cristo, certo? Então, Cristo é a mesma coisa que Messias, é a mesma palavra, mas em traduções, em linguagens diferentes. Então, esse rei messiânico, ele vai surgir. Então, veja como é que é a história, é isso que a gente precisa prestar atenção, e a teologia bíblica está aí para ajudar a gente a ver isso. As coisas não são colocadas por acaso. Então, por que Deus começa a tratar agora esse rei messiânico como uma figura representativa do povo? Se esse rei, olha só, se esse rei falhar, a nação inteira falha. Se esse rei prosperar, a nação inteira prospera. Que caminho que está sendo plantado aqui, que está sendo trilhado, e para onde a gente está indo nessa ideia de representação, de que um indivíduo vai representar toda uma nação, todo um povo. Então, essa figura messiânica, digamos assim, vai ser esse eco constante na história de Samuel, dos reis, dos salmos e tudo mais. Um dia a gente vai ter um rei tão perfeito e tão justo que ele vai redimir toda a nação. Será que é Davi? Será que é Salomão? Será que é... já deu ruim, né? E aí você vai vendo sempre essa angústia de, será que agora vai ser esse rei? E aí idolatria, e aí desgraça. Aí, agora vai dar certo. Veio Josias. Josias faz todo um processo de... E aí logo em seguida, exílio na Babilônia. Então você começa a entender assim, cara, o que a gente está fazendo de errado? Não estão lendo os profetas, não sei, né? Estão serrando os profetas, talvez, jogando no calabouço, mas enfim, tudo bem, né? Então, basicamente, como você tem essa figura messiânica desse rei que está sendo esperado, há de se ter, então, essa literatura especial, basicamente, para esses personagens, né? Então, muitos dos salmos foram escritos por Davi, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, escritos ali pelo seu filho, Salomão, né? Então, essa ideia da fase representativa da monarquia, que muda essa relação ali entre Deus e o povo, traz, então, essa fonte de sabedoria para o rei poder governar como o rei de Deus, como esse rei sábio que vai redimir Israel. Então, assim, quando a gente lê Salmos, Provérbios, Eclesiastes, a gente tende, como a gente tende a fazer com toda a Bíblia, a individualizar e personalizar todos os textos para nós, à primeira instância. Só que a primeira leitura que deve ser feita nesses livros é da ótica do rei. Esses livros foram muito mais escritos para esses reis, esses governantes, do que necessariamente para nós. Assim, acaba sendo um efeito colateral das aplicações para a gente, mas você tem que ter essa mentalidade de primeira ali, né? Então, a gente vai agora fazer essa pausa na história de Israel, né, dos reis. Basicamente, a ideia é que são reis como oráculos de Deus escrevendo a sabedoria para esses próximos reis que estão vindo poderem governar em sabedoria.